Salve pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Pero, estou trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje não é sobre nenhuma explicação de nenhuma matéria, nem revisão para prova, nem nada. O vídeo de hoje ele é um pouco mais, digamos que importante, né? Porque o vídeo de hoje vai te dar um rumo, vai trazer para você uma nova experiência, talvez algo que você nunca tenha tentado, ou talvez algo que você tenha tentado, mas simplesmente deixou de lado. Simplesmente deixou passar, tá? O que eu estou falando são métodos de estudo, simplesmente isso, métodos de estudo, coisas que você vê, não em qualquer lugar, né? Você vê em fontes confiáveis, é óbvio que no YouTube que mais tem a gente explicando uma fórmula mágica para você. Se você seguir aquela receita de bolo, você vai conseguir ter um resultado bom em uma prova, um exame para vestibular, concurso, qualquer coisa do gênero. Bom, o fato é que isso é uma grande inverdade, né? É um grande equívoco falar isso, porque não existe. Você tem que primeiro ter um autoconhecimento. O que é um autoconhecimento? É saber como o seu próprio cérebro funciona. Na verdade, o cérebro humano, ele absorve a informação no mesmo dia e você tem que tentar sintetizar aquela informação para que aquela informação vá do seu sistema límbico para o seu neocórtex. Tá? Como assim, João? Do que você está falando? Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Tá? São basicamente 15 mil computadores funcionando, 15 mil computadores de última geração funcionando no seu neocórtex. E quem diz isso não sou eu, é o professor Pierre. Tá? Vou deixar aqui embaixo algumas referências, tá, do que eu estou falando. Recomendo que vocês assistam a palestra dele. Eu já assisti umas 3 palestras, cada palestra tem 1 hora. Tá? Então assista em dias alternados, né, para não acabar muito com o seu tempo. A gente sabe que o nosso tempo ele é curto. Bom, pelo menos o meu tempo de vez em quando é curto. Nem sempre estou ocupado, né? Mas enfim. Então o professor Pierre, né, que deixou claro a diferença entre ser um estudante e ser um aluno. Não queira ser um bom aluno, queira ser um bom estudante, tá? Você ser um bom aluno é você tirar notas boas, você estudar para a prova, que é um termo errôneo também. Outro termo errôneo que é você querer estudar para a prova. Não existe isso, tá? Não existe isso. Ele dizia uma frase sempre, infelizmente ele já faleceu, né? Tem aí uns 3, 4 anos já que o professor Pierre faleceu. São 3, 4 anos, não sei. Ou foi ano passado, agora eu não me lembro, não sei se foi 2015 ou 2017, eu estou voando no tempo aqui, tá? Mas enfim, já tem um tempo que ele faleceu aí. E ele deixou uma frase muito impactante, que é aula dada, aula estudada hoje, tá? São 3 coisinhas que você tem que memorizar: aula dada, aula estudada hoje. Então olha só, o cérebro funciona como? O cérebro humano, basicamente você recebeu uma aula hoje, tá? De qualquer matéria, seja química, física, matemática, geografia, qualquer matéria. Então você recebeu essa aula, mas você tem que estudar essa aula, estudar o que você recebeu, estudar aquele conteúdo no dia de hoje. Você não pode deixar para amanhã. Por mais que, no mais antes de você dormir, tá? No mais antes de você dormir. Você não pode dormir sem estudar aquilo e deixar para estudar no dia seguinte. Não, é um dia da sua vida que não volta mais, tá? É um dia da sua vida que não volta mais. Você tem que usar aqueles minutinhos, nem que seja meia hora antes de você dormir, para revisar aquilo que você aprendeu hoje, tá? E isso vai fazer o que? Vai fazer com que você transporte do seu sistema límbico, que é a sua memória de curto prazo, para os 15 mil computadores, que é o neocórtex, para a memória de longo prazo, tá? Daí você tecnicamente aprende. Porque eu nunca vi alguém que aprendeu a andar de bicicleta e esqueceu. Não existe isso. Uma coisa que você aprende, você nunca esquece, tá? Você aprende a falar, nunca esquece como que você fala, a não ser que você sofra algum acidente vascular cerebral, mas isso daí é outra questão, tá? Outra questão. Enfim, aí, gente, o que acontece? Qual que é a tática aqui? A tática é você fazer justamente isso. Intercale, tá? Intercalar o tempo. Como assim, João? O professor Pierre já dizia, você tem que fazer pausas de 10 minutos no máximo, tá? Estude meia hora, pare 10 minutos. Estude mais meia hora, pare 10 minutos, tá? E estudar é o quê? O que é estudar? Estudar não é ler, estudar não é assistir aula. Estudar é escrever, tá? Escrever, sintetizar. Guardem a palavra síntese, ela é muito importante. A palavra síntese, ela é a base de tudo. Porque quando você sintetiza alguma coisa, você está escrevendo aquela coisa com as suas próprias palavras, com a sua própria definição. Ah, João, eu não tenho senso crítico, eu não sei escrever bonito, não sei escrever formal. Não escreva formal, escreva de uma forma que você entenda e como se você estivesse explicando para alguém. Escreva dessa forma, tá? Como se você estivesse fazendo uma autoexplicação, para que no futuro você mesmo possa revisar. Mas é bem difícil você precisar
consultar esse material de novo. Pega esse material, escreve com as suas palavras, claro, sintetiza, por mais que seja o mais coloquial possível, não precisa ser uma coisa formal, tá? Escreva, guarda numa gaveta, bem longe de você, e deixa ali, ó. Porque o que você escreveu está indo para o seu HD, tá? Tá indo para o seu HD, para o seu sistema límbico e posteriormente para o seu neocórtex, porque o processo de fixação ocorre no sono. E tenha boas horas de sono, tá? Tenha boas horas de sono, no mínimo 7 ou 8 horas de sono. Isso é fundamental para que o que está no seu sistema límbico passe para o seu neocórtex. E daí você não esquece nunca mais, você aprendeu aquele conteúdo. Então, fazendo aqui basicamente um resumo da palestra do professor Pierre, é basicamente isso. A pedagogia hoje, ela quer te transformar num bom aluno. Tá? Não seja um bom aluno, seja um bom estudante. Seja um bom estudante. Aluno é quem recebe a aula, né? Aluno é quem assiste a aula. Estudante não. Estudante é quem estuda, quem corre atrás, é quem aprende. Tá? Estudante é um eterno aprendiz. Tá? É sempre assim. O estudante é um eterno aprendiz, assim como o mestre também é um eterno aprendiz, né? Duas frases aí bem interessantes. E tecnicamente equivalentes, né? Vamos dizer assim. Então, porque claro, se você é um estudante, estudantes leem quase 80 livros por ano, né? Isso numa, falando assim no modo do senso crítico. Senso comum, assim, 2, 3, 4 livros por ano. Mas não, estudantes de verdade mesmo lê 80. Mas eu não vou entrar nesses méritos aqui agora do que classificação assim de estudante para o senso crítico e para o senso comum. Não vou entrar nesses méritos. Mas a peça fundamental, a peça-chave é essa, gente. É ter boas noites de sono. É fixar a matéria no mesmo dia que você recebeu essa matéria. Não importa se você está lendo um livro. Não importa se você está tendo uma aula. Ou se você está assistindo uma aula em vídeo. Não importa. Anote com as suas próprias palavras. Depois estude, sintetize o que você absorveu. Sintetize. Durma bem depois. Daí você vai ver que você realmente aprendeu aquela matéria. Ela vai passar do teu sistema límbico, que é uma memória altamente volátil. É uma memória altamente volátil. Depois que tu dormiu, cara, já era. Se tu não fixou, já era. Tá? Por isso que você tem que fixar. Fixe essa matéria. Faça exercícios quando é exatas. Faça fichamentos quando é humanas. Então tudo isso é síntese. Faz parte da síntese. Sintetizar é uma coisa muito positiva. Eu sempre fiz isso, sempre me dei bem. Tá? Então faça sínteses. Tá? Produza sínteses. De qualquer assunto que for, cara. Tu sempre vai poder utilizar essa técnica. E não existe você estudar 14 horas por dia, porque isso vai atingir, você vai atingir o seu burnout muito rápido. Burnout é aquele ponto onde o seu cérebro não consegue mais absorver absolutamente nada. Tá? O burnout tem em média aí, uma pessoa tecnicamente normal, de 4 a 5 horas de estudo. Intermitente, claro. Então, se você estudar mais que isso, ou pelo menos tentar estudar, você vai tecnicamente atingir o seu burnout muito mais rápido. Ou seja, não tente passar das 4 horas. Tá? Não é assim que tu vai conseguir fixar. Estude 30 minutos, mas estude fixamente. Desligue notificação de WhatsApp, desligue a internet se for possível. Consiga livros, papel. Evite e-books, evite conteúdo digital. Tá? Utilize papel e caneta, papel e lápis e livros de papel. Tá? Porque assim você fixa muito melhor. Segundo o próprio professor Pierre, né, você tem um rendimento de 30% menor quando você está numa tela de algum dispositivo eletrônico. Ou seja, você precisa ali, faça de tudo, faça o máximo possível para você ter um conteúdo escrito num livro de papel. Tá? Existem muitas bibliotecas por aí, livrarias e por aí vai. Você pode sim conseguir um livro emprestado ou comprar um livro. Livros nem são tão caros. Pega o próprio livro didático da sua escola e comece por ele. Tá? Porque já tem uma linguagem mais de ensino médio, mais voltado para o ensino médio. Não é um livro tão acadêmico assim, tá? Convenhamos. Então, já fica uma linguagem mais acessível para nós estudantes de ensino médio. Então, a dica é essa, gente. A dica é essa. Se você está estudando para a prova, que essa prova seja daqui a um mês, uma semana. Não estude no dia. Exatamente no dia. Você vai se dar bem? Vai, mas tu não, depois que tu fizer aquela prova, tu não vai lembrar de nada, cara. Não vai lembrar de nada. A essência do estudo não é isso. Isso você está sendo um bom aluno. Você vai tirar notas boas. Você vai falar, tá vendo, passei na frente do nerd lá. Não. O erro está em pensar que você estudando
uma hora antes da prova, um dia antes da prova, você vai tirar uma nota maior que o cara que ficou uma semana estudando. Na verdade, o cara que ficou uma semana estudando, ele estava fixando a matéria e aprendendo a matéria. Ou seja, esse cara não vai esquecer nunca mais aquela matéria. Esse cara, pro resto da vida dele, se alguém chegar para ele e perguntar alguma coisa relacionada àquela matéria em específica, ele vai responder na ponta da língua. Agora você que estudou aí uma hora antes da prova, um dia antes da prova, tu não vai esquecer, tu não vai lembrar de nada, cara. Tu vai esquecer tudo, tá? Tu vai esquecer completamente tudo. Tu vai esquecer que aquela matéria existiu. Não vai nem lembrar o nome da matéria se bobear, tá? Então, gente, atenção aí, tá? Aula dada, aula estudada hoje. Guardem essa frase. Galera que estuda de manhã, faz o seguinte. Teve aula de manhã, revisa à tarde. E olha, estudar, não existe grupo de estudos, tá, gente? Grupo de estudos é um grande mito. O estudo, ele é feito de forma solitária. O estudo, ele é feito de forma solitária. Quando você junta duas pessoas para estudar, vocês não estão estudando. Ou uma pessoa ensina a outra, ou a outra ensina a outra, tá? Não tem como essas duas pessoas aprenderem em conjunto, isso não existe. Porque o estudo, ele é uma atividade solitária. O ser humano, ele não tem, ele não evoluiu para absorver informações. Ele não evoluiu para absorver, para aprender, de certa forma, tá? Então o cérebro, ele é muito elementar quanto a isso. Ele é muito primitivo. Então a gente tem que agir como a neurociência diz, né? Tá? Então é muito importante que nós tenhamos essa prática, tá? Essa prática aí do estudo prolongado, do estudo em poucas horas, no máximo 4 horas, tá? Intermitentes assim, claro que você não vai ficar 4 horas direto, você vai folgar ali os 10 minutinhos, como eu já disse, vai de meia em meia hora e vai folgar os 10 minutinhos. Esse é um plano de estudos, é um cronograma. Se vocês quiserem fazer um para vocês, está ótimo. Eu tenho um aqui, inclusive eu sigo bastante. Então esse cronograma ajuda bastante também, você se planejar ajuda, claro. E seguindo esse método, melhor ainda. Existem outras técnicas, como a técnica Pomodoro, que você folga 20, 25 minutos, aí já é uma folga um pouco maior, aí vai depender de pessoa para pessoa. Vocês podem pesquisar outras técnicas também, mas a técnica do professor Pierre é a técnica aprovada pela neurociência, tá? É a técnica que está aí, que realmente é efetiva. Eu garanto para vocês que ela é efetiva porque eu tive a experiência. Eu fiz um teste uma vez, seguindo exatamente esses passos, e deu muito bom. Eu fixei, aprendi a matéria, inclusive era química. Era química, a estrutura do elétron, os teoremas de Bohr, os teoremas de mais quem? Os teoremas de Bohr, que é a teoria do modelo atômico de Bohr, e por aí vai. Então, de fato, você consegue fixar uma coisa interessante, você consegue pegar a matéria muito mais fácil, e você nunca esquece, tá? Eu tô suando aqui, tá muito quente, cara. Tá muito quente, bateu uma chuvinha aqui, mas aliviou não. E aí, então, gente, você nunca vai esquecer isso, tu nunca vai esquecer. Me perguntam agora sobre o princípio da dualidade do elétron. Eu vou te responder tranquilamente. Que o princípio da dualidade do elétron é que o elétron, ele na verdade se comporta como fóton e como onda ao mesmo tempo, tá? Como onda ao mesmo tempo. Ou seja, ele é uma hora ele é matéria, outra hora ele é onda. Então, de certa forma, o princípio da dualidade, tá? Você pensa em dualidade, duas formas. E isso eu aprendi a usar na técnica. Você consegue, você também consegue, tá? Porque biologicamente os nossos cérebros são idênticos. O que nos difere é a nossa quantidade de ligações neurais, só isso, tá? Então quanto mais interligações neurais você tiver, mais inteligente você fica. Essa palavra inteligência, eu vou estar trazendo para vocês aqui num outro vídeo, que ela está virando simplesmente um tabu hoje em dia. Não, você não pode chamar o cara de burro, não sei o que lá. Mas, cara, a inteligência, ela é uma coisa dinâmica. Você consegue aumentar o seu QI fazendo coisas para isso, né? Utilizando artefatos para isso, que é estudando, claro. E você também consegue abaixar o seu QI. Sim, você consegue abaixar o seu QI, por exemplo, assistindo Big Brother Brasil. Tô zoando, gente, tá? Mas, enfim. Sim, realmente é uma coisa relativa. Com o tempo. Claro, você vai melhorando, a tendência é que isso cresça, que seja um gráfico crescente, mas existem pessoas que vão na contramão do sistema, onde o gráfico é decrescente, daí elas estão reduzindo o QI. O QI médio do brasileiro é 89, gente. 89, 87, por aí. Tá?
O QI médio dos ingleses é 100, tá? O inglês é normal, é 100, a curva, o inglês é 100. E existe uma coisa chamada escada do conhecimento. Para você subir essa escada, é 1 degrau por dia. É apenas 1 degrau por dia. E você tem que fazer essas etapas que eu te disse até aqui. Vamos relembrar quais foram? Aula dada, aula estudada hoje, tá? Você estudando, não importa o tempo, que você fixe a matéria que você teve hoje. Em 30 minutos da sua noite, ou da sua tarde, então, você já está subindo 1 degrau da escada. 1 degrau por dia, tá? Vai lembrar disso. Você não pode subir na escada correndo, não existe isso. E outra coisa que eu havia esquecido, já havia perdido o fio da meada, é que o pessoal que estuda de manhã revisa à tarde. O pessoal que estuda de tarde revisa à noite. Ah, e o pessoal que estuda de noite? Cara, antes de dormir, 15 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, dá uma revisada rápida, tá? Mantenha o seu foco na noite lá, quando você estiver tendo essa aula, mantenha o seu foco. Chega em casa, dá uma última revisada antes de você dormir. Faz tudo que você tem para fazer em casa. Toma banho, janta e antes de você dormir, tá? Já leva o seu livro lá para a cama lá e dá uma revisada, tá? Só isso, bem tranquilo. Que daí quando você dormir, e claro, tem uma boa noite de sono. Quando você dormir, você vai fixar aquela matéria rapidinho, assim, vai pro teu córtex. Acabou. Foi pro teu neocórtex, aprendeu. Beleza? Técnica do professor Pia. Quem quiser assistir as palestras, estarei deixando na descrição, na íntegra, tá? São 3, acho que são 3 ou 2 palestras que eu vou deixar aqui, tá? Cada uma palestra tem 1 hora e pouco, 1 hora e 20, 1 hora e 15. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir, tá? Ele fala de uma forma mais assertiva do que eu, claro, foi ele que elaborou essas teorias, ele escreveu vários livros aí relacionados a isso. E é muito interessante, tá? Eu quero passar essas informações para vocês, que para mim foi de grande valia. Eu quero que seja para vocês também. Vocês já acompanham esse canal aqui? Muito obrigado a vocês, tá? Se é da minha turma atual ou não, se é uma galera de fora, se é uma galera que veio de um meio externo, sejam bem-vindos, tá? Esse canal aqui é para todos. A gente constrói o conteúdo daqui, tá? Em breve eu estarei postando aí vídeos sobre notação científica, vídeos sobre o que fazer quando tem fração na conta, porque hoje em dia eu convivo com pessoas que têm muitas dificuldades com esse tipo de conta, tá? Com esse tipo de expressão. Então eu convivo com pessoas que têm realmente muita dificuldade, elas travam nessa hora. Então é muito importante, é fundamental que vocês ativem o sininho primeiramente, tá? Porque as técnicas que eu vou trazer aqui também são técnicas muito boas, muito rápidas. Eu chamo de hack, né? Hackzinho, uma hack que a gente vai usar aqui para tecnicamente hackear a matemática. Talvez seja até uma série nova aqui, ó, Hackeando a Matemática. Isso vai ser legal pra caramba. Vai ser legal pra caramba. Então, cara, marca o sininho aí, se inscreve no canal aqui que a gente só tem a crescer. Se você quiser conteúdo de entretenimento e tecnologia, link na descrição para o meu canal principal, que está chegando a 465 inscritos, cara. Tá? É muita gente, tá? Então se inscreve lá. Lá vai ter série de eletrônica, vai ter gameplay, vai ter Semana da Nostalgia, que é uma série que eu faço lá, que eu falo sobre desenhos animados e jogos antigos e por aí vai. Então, é isso, gente. Um abraço e assiste na palestra do professor Pia, tá? Que vale muito a pena.